Bom, então vamos iniciar a correção dos exercícios. Página 333, desenvolvendo habilidades, capítulos de ligações químicas 1, no caso, o módulo 7, do segundo livro. Então, bora lá. Primeira questão. Quem fez aí? Marcou qual alternativa? Ninguém fez? Ou pelo menos tentou? Letra A. Estou esperando. Bora lá, pessoal. Diz assim, ó. Durante página 333. 333. Diz o seguinte, ó. Vamos lá. Durante o verão verificam-se habitualmente tempestades em muitas regiões do Brasil. São chuvas intensas e curta duração, acompanhadas muitas vezes de raios. No litoral, essas tempestades constituem risco para os banhistas, pois a água salgada é eletricamente condutora. Isso se explica pelo fato da água salgada conter grande quantidade de com Na+ e Cl-. Galera, o que é Na+ e Cl-? São íons, né? Certo, galera? Então, quando um átomo perde ou ganha elétron, ele se torna um íon, tá? Se ele perde elétron, ele se torna um cátion, um íon positivo. Se ele ganha elétrons, ele se torna um ânion, um íon negativo. Então, a primeira espaço a ser preenchido é íons, tá? Como Na+ e Cl-. Livres para transportar cargas elétricas no meio. Uma maneira de liberar essas partículas é dissolver sal de cozinha em um composto de água, um copo de água. Nesse processo, os cátions e ânions, muito bem. Cátions e ânions existentes no sal sofrem dissociação, tá, galera? Então, letra D de dado, beleza? Então, questão 1, letra D de dado, beleza? Alguma dúvida aí, galera, nessa questão? Então, vamos lá, vamos adiante. Questão 2. Um elemento A, página 333. Vamos lá. Um elemento A, de número atômico 20, e outro B, de número atômico 17, ao reagirem entre si, originarão um composto. Bom, galera, então aqui a gente tem que fazer o seguinte. Ele deu o número atômico de A e B. Então a gente precisa fazer a distribuição para ver quantos elétrons cada um tem na sua camada de valência. Tá certo? Então vamos lá, acompanhar aqui, ó. O elemento A tem 20 de número atômico. O elemento B, 17. Então olha só, o que vem aqui a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, beleza? Então, ó, 6, 8, 10, 12, 18, 20 elétrons. O B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 6, 8, 10, 12, 17. Tá? Então o elemento A tem 2 elétrons na camada de valência e o elemento B tem 7 elétrons na camada de valência. Ora, o que diz a regra do octeto, galera? Que o elemento, para se estabilizar, precisa adquirir 8 elétrons. Né? Então
Então, nesse caso, o que acontece? Olha só, eu tenho o elemento A com 2 elétrons e eu tenho o elemento B com 7. Então, o que vai acontecer? A vai transferir o elétron para B. B fica com 8. Tá? Só que o A precisa perder mais um elétron. Beleza? Então, o que vai acontecer? Um outro elemento B, átomo B, vai receber o elétron de A. Tá certo? Então, primeiro, que tipo de ligação é? Galera, transferência de elétron. Tá? Então, a ligação é do tipo iônica. Por que iônica? Podemos pensar da seguinte forma também. 2 elétrons, esse elemento está em que grupo? Grupo 2. Tá? Então, 2 elétrons na camada de valência, grupo 2. Grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos. Então, A é um metal alcalino, terroso. Grupo 2, alcalino terroso. Elemento B. O elemento B, ele possui 7 elétrons. Ele é um halogênio. Está no grupo 17. Os halogênios, do grupo 17, são não metais. Então aqui a ligação ocorre entre um metal e um não metal. Ligação do tipo que ocorre entre um metal e um não metal, ligação iônica. Beleza? Certo. Então a ligação já sabemos que é iônica. Agora olha só, para formar o composto, quantos átomos de A participaram da ligação? 1. A. Quantos átomos de B participaram da ligação? 2. Então a substância vai ter a fórmula AB2, tá certo, galera? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado, tá certo? Então, a alternativa D de dado, beleza? Dúvidas na resolução dessa questão? Nenhuma? Podemos ir adiante então, né? Vamos lá. Dá um print aí para eu poder apagar. Pronto, bora lá. Vamos lá, questão 3. Fluoreto de sódio é um haleto alcalino muito utilizado na prevenção de cáries e pode ser obtido a partir da reação do ácido fluorídrico com o carbonato de sódio. O tipo de ligação que existe entre o sódio e o flúor. Então vamos lá, galera, bem simples, né? Sódio está aqui, flúor está aqui, sódio e flúor. Nesse caso ele não deu o número atômico, nem do sódio e nem o do flúor. Então o que a gente tem que fazer? Consultar uma tabela. Tá? Você não é obrigado a memorizar nem a que grupo os elementos pertencem. Então se você for consultar uma tabela periódica, você vai observar que o sódio está no grupo 1. E o flúor está no grupo 17, tá certo, galera? Então, sódio, grupo 1, é o grupo dos... ele é um metal alcalino. Flúor, grupo 17, galera, é um halogênio. Um halogênio, ele é um não metal, tá? Então a ligação aqui está ocorrendo entre quem? Um metal e um ametal. Então a ligação é do tipo iônica, certo? Então a ligação é iônica. Então aqui a alternativa correta é a alternativa E.
Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, questão 4. Nessa questão, era a questão 3, desculpa, questão 4 agora. Vamos lá. Toneladas de lixo são lançadas todos os dias nos lixões, terrenos, onde o lixo fica amontoado ao ar livre sem nenhum cuidado. A matéria orgânica em decomposição atrai ratos, baratas, moscas, mosquitos e outros transmissores de organismos que causam doenças, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Ela também produz um caldo negro, mal cheiroso, um chorume. No chorume podem ser encontrados, além de matéria orgânica, produtos tóxicos como o chumbo e o mercúrio, que se originam de tintas, solventes, pilhas, lâmpadas, fluorescentes, etc. O óxido de chumbo e o óxido de mercúrio, substâncias tóxicas, têm fórmulas PbO2 e HGO, respectivamente. Sabendo-se que o número atômico do oxigênio é 8, pode-se concluir que... Então, vamos lá, galera. Olha só. O chumbo, PbO2, óxido de chumbo, né? Mercúrio, HgO. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, presta atenção aqui. Ele diz assim, que o número atômico do oxigênio é 8. Então, vamos lá, fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4, 4, 6, 8. O oxigênio, galera, tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, significa que ele precisa de quantos elétrons para se estabilizar? 2 elétrons. Isso, lembrando a regra do octeto, né? Então, o átomo, para se estabilizar, ele tem que atingir 8 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6, ele precisa de mais 2. Então, percebam o seguinte. Se eu tenho HgO e o oxigênio tem 6 elétrons, quantos elétrons o mercúrio está doando para o oxigênio? 2, né? Porque eu não tenho um mercúrio e um oxigênio. Então, significa que o Hg, o mercúrio, tá dando 2 elétrons para o oxigênio. Certo? Então, nesse caso, o mercúrio é bivalente. Tá certo? O mercúrio é bivalente. E o chumbo? Vamos lá. Ó, tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios. Então, cada oxigênio precisa de quantos elétrons? 2 elétrons. Então, eu preciso de 4 elétrons. Não é isso? Estão acompanhando o raciocínio? Por que é bivalente? Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, correto? Consegue enxergar isso? Consegue entender? Beleza. Tá. Se ele tem 6 elétrons, quantos elétrons ele precisa adquirir para se estabilizar? 2 elétrons. 2 elétrons, certo. Então ele precisa, vou colocar assim, ó. Ele precisa de 2 elétrons. Tá? Quantos átomos
de mercúrio estão ligados ao oxigênio? Apenas um. Ora, se um átomo de mercúrio está ligado com um átomo de oxigênio, e o oxigênio precisa de 2 elétrons, então quantos elétrons esse átomo de mercúrio está transferindo para o oxigênio? 2, né? O oxigênio precisa de 2. O mercúrio não tem só um átomo de mercúrio, então significa que o mercúrio, tá, ele está transferindo 2 elétrons. 2 elétrons. Se ele está transferindo 2 elétrons, ele é bivalente, bi de 2. Tá? Bivalente, duas valências, 2 elétrons. Então, nesse caso, aí ele é bivalente. Certo? Ele é bivalente. Entenderam aí o porquê? Bora lá. E no caso do PbO2? Então, olha só. Quantos átomos de oxigênio nós temos aqui? 2 átomos. Cada átomo de oxigênio precisa de quantos elétrons? 2 elétrons. Então, são 2 elétrons para cada átomo de oxigênio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu preciso de quantos elétrons para estabilizar 2 átomos de oxigênio? 4 elétrons. Então significa que o chumbo, nesse caso, ele está transferindo 4 elétrons. 2 elétrons para cada oxigênio. Se ele está transferindo 4 elétrons, ele é tetravalente. Por que tetravalente? 4 valências, ou 4 elétrons estão sendo transferidos. Tá? Então, aqui no caso, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? O chumbo, ele é tetravalente porque ele está transferindo 4 elétrons, e o mercúrio é bivalente porque está transferindo 2 elétrons. Beleza? Vamos lá. Querem dar um print aí na tela? Pronto, bora lá. Então, bora aqui. Exercício 5. Tendo como base a reação química entre o átomo de sódio e o átomo de cloro para formar os íons Na+, e Cl-, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Certo. Letra A. Não, bivalente e divalente é a mesma coisa? Não, normalmente nós usamos aí bivalente, divalente, tá? Tanto faz. Alguns livros vão trazer como bivalente, outros como divalente. Aí é indiferente, tá certo? Então pode ser bivalente ou divalente.
trivalente, tetravalente, monovalente, certo? Então bora lá, pessoal, olha só. Sim, suponha que o raio atômico do sódio seja X e o raio atômico do cloro seja Y. A distância da ligação química entre A mais N- será obrigatoriamente XY. Não, isso é mentira. Por quê, galera? Porque o íon ele tem um raio diferente do seu átomo. Tá? Então, por exemplo, o sódio tem um raio atômico. O íon sódio vai ter um raio diferente. Tá certo? Então, olha só. Vamos prestar atenção aqui. Um detalhe importante. Sódio. O sódio, pessoal, ele tem... Deixa eu colocar maior aqui. Ele tem número atômico 11. Certo? Ele tem 11 prótons, consequentemente 11 elétrons. Existe uma atração entre o núcleo e esses elétrons. Tá? Então imagina que o núcleo, certo? E o sódio. Vou fazer a distribuição do sódio aqui, para ficar melhor. Espera aí. Vamos lá. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então eu tenho 11 prótons e 11 elétrons, certo? Vamos fazer as camadas aqui, ó. Camada 1, camada 2, camada 3. Então, camada 1 tem 2 elétrons, camada 2 tem 8, e a camada 3 tem 1. Existe uma atração entre o próton, o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, é positivo, e os elétrons. Pessoal, o que acontece? Se eu retirar esse 1 elétron aqui, ó. Então aqui eu tenho sódio e aqui eu tenho Na+. O que vai acontecer se eu retirar esse 1 elétron da última camada e tornar o sódio um íon? O que vai acontecer com a atração aqui, galera? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Muito bem. A atração vai aumentar. Se a atração vai aumentar, galera, o raio diminui. Tá certo? Então, o raio atômico de um íon... o raio atômico de um cátion, ou seja, o raio atômico de um íon positivo, vai ser menor que o raio atômico do seu átomo. Tá? Então, o raio atômico do íon sódio vai ser menor que o raio atômico do átomo sódio. Tá? Se nós pegarmos agora o cloro como exemplo, tá? Então olha só, vamos pegar aqui cloro, número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então imagina aqui, ó, cloro com 3 camadas. Cloro. 17 prótons, 17 elétrons, certo? Aí eu vou aqui, ó. E aumento. Coloco um elétron a mais. Coloco o íon Cn-. Eu adicionei um elétron aqui, ó, na última camada do cloro. O que vai acontecer, galera, com os elétrons aqui? Quando eu adicionei uma carga negativa aqui na camada de valência, o que vai acontecer? Eu aumentei o número de cargas negativas na camada de valência. Quando eu aproximo cargas de mesmo sinal, o que acontece, galera? Elas se repelem, não é isso?
Então, quando eu adicionei um elétron, o que vai acontecer? Os elétrons vão tender a se afastarem um pouco. E aí o que vai acontecer com o raio? Vai aumentar. Então, o raio atômico de um ânion vai ser maior que o raio atômico de seu átomo. Beleza? Por isso que essa alternativa A é falsa, tá? Porque o raio de um íon é diferente do raio do seu átomo. Tá? Vamos lá, para a letra B. O átomo de sódio é menor do que o átomo de cloro. No entanto, o íon sódio é maior que o íon cloro. A gente acabou de dizer que não, né? O raio do íon sódio é pequenininho, porque ele diminui. O raio do íon cloro aumenta, não é ao contrário. Então a B está falsa. Letra C. A regra do quinteto é respeitada nos íons sódio e cloro no NaCl, assim como para o boro no BF3. Galera, aqui é o seguinte, existem algumas exceções da regra do octeto, beleza? E o BF3 é uma delas, tá bom? Então, o boro, nesse composto, ele não se estabiliza com 8, tá? Ele se estabiliza com 6 elétrons, beleza? Então, é uma exceção à regra do octeto. Então, anotem aí, boro é uma exceção à regra do octeto, se estabiliza com 6 elétrons, tá bom? Então, por isso que é falso, tá, galera? Então, se liga nessa exceção. D. Compostos iônicos formados entre metais alcalinos e halogênios apresentarão para ambos os íons uma camada de valência do tipo S2P6, exceto o lítio mais. Galera, olha só, o que é essa configuração S2P6? É justamente a configuração eletrônica dos gases nobres, não é isso? S2P6 com 8 elétrons, então está correto. A exceção do lítio, porque, galera, o lítio se estabiliza com 2 elétrons, tá certo? Então, ó, o lítio, o berílio e o hidrogênio, eles se estabilizam com 2 elétrons apenas, tá certo? Então, a alternativa correta aqui é a letra D, de dado, tá bom? Então, a alternativa aí, letra D de dado, beleza? Dúvidas aí, galera, nessa questão? Não? Então, bora lá. Então, questão 6. Questão 6 diz o seguinte: no laboratório de química, o professor disponibilizou as seguintes substâncias. Então tá aí, ó, 3NaCl, KNO3, NH3, NaI, desculpa, né? NaI, KNO3, NH3, CaOH2, HCN, CO2, Li2O. Os compostos formados somente por ligações iônicas são. Então, galera, olha só. Ligações iônicas, a gente já sabe. Ligações iônicas são ligações formadas entre quem? Metais e ametais. Tá? Então, você vai ter que pegar, ele não deu o número atômico, então vai ter que consultar a tabela periódica. Consultando a tabela periódica, você vai verificar quais dessas substâncias são formadas por um metal e um ametal, né? Então vamos lá, O3, não, o oxigênio é só átomos de oxigênio, né? Então o oxigênio é um não metal, então não pode ser. Composto 2, NaI, pronto, olha aí, NaI, sódio, galera. Se você for lá na tabela, o sódio é do grupo 1, metal alcalino. O iodo é um halogênio, lá do grupo 17, faz parte dos não metais.
Então esse é um composto formado por ligação iônica. Então NaI é um composto iônico. Vamos lá, seguir adiante. KNO3. Galera, K é um metal, nitrogênio é um não metal. Mas existe o oxigênio aí também que é um não metal. Tá? Então não pode ser um composto iônico. NH3, hidrogênio ligado a um não metal. Também não é um composto iônico. Seria um composto iônico se o hidrogênio estivesse ligado a um metal. Beleza? Aí seria um composto iônico. Mas como o hidrogênio está ligado a um não metal, ao composto não é iônico. Beleza? Não é formado por ligação iônica que forma compostos iônicos. 5. CaOH2, cálcio ligado a oxigênio e hidrogênio. Novamente, cálcio é um metal. Oxigênio é um não metal. Mas você tem um hidrogênio aí ligado ao oxigênio. Então também não é uma ligação iônica. HCN, hidrogênio ligado a carbono. Carbono é um não metal. Então também não é uma ligação iônica. CO2, carbono ligado a oxigênio, dois não metais, não pode ser uma ligação iônica. Li2O, vamos lá, lítio. Lítio é um metal alcalino, galera, é do grupo 1. Oxigênio é um não metal. Então aí você tem uma ligação entre um metal e um ametal, né? Então Li2O é um composto formado por ligações iônicas. Tá? Então aqui a alternativa correta, alternativa B de bola. Tá? B de bola. Dúvidas aí nessa questão? Não, né? Beleza. Vamos lá. Questão 7. Para evitar bolo em armários, utilizam-se produtos denominados comercialmente de substâncias secantes. Esses produtos, como cloreto de cálcio, anidro, são higroscópicos, ou seja, capazes de absorver moléculas de água. Por isso, o frasco contendo esse secante acaba por acumular líquido no fundo, que nada mais é que solução aquosa de cloreto de cálcio. Dados os números atômicos, é correto afirmar que... Bom, galera, a gente já fez um exercício parecido. Lá, o primeiro exercício, que dava o número atômico 20 e 17, que são justamente os números atômicos do cálcio e do cloro. Né? Então, se você fizer a distribuição eletrônica ou verificar a tabela periódica, o que nós vamos observar? Que o cálcio é um elemento que pertence ao grupo 2. O cloro é um elemento que pertence ao grupo 17. Grupo 2, metal alcalino terroso. Grupo 17 é um halogênio. É isso? Então, que tipo de ligação ocorre entre o cálcio e o cloro? Ligação iônica, né? Então a alternativa correta aí é a alternativa A. Certo? Ligação iônica por quê? Porque ela ocorre entre o cálcio, que é um metal, e o cloro, que é um não metal. Beleza? Vamos lá. 8. A obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar é um processo eficiente e de baixo impacto ambiental, visto que se utiliza da energia solar e dos ventos para a evaporação da água. A respeito do cloreto de sódio, identifique a alternativa correta. Então, pessoal, vamos lá. Cloreto de sódio
o que é o cloreto de sódio? NaCl. NaCl. Então, vamos lá. Na é um elemento do grupo 1. Cl, elemento do grupo 17, certo? Elemento do grupo 1 é um metal. Grupo 17 é um ametal. Que tipo de ligação ocorre entre um metal e um ametal? Ligação iônica. A ligação iônica, certo? Então, a alternativa correta, letra A também. Tá? Então, questão 8, letra A. Alguma dúvida? Então, vamos adiante. Questão 9. Diz assim: dois elementos químicos A e B apresentam números atômicos iguais a 13 e 16, respectivamente. Ao reagirem entre si, eles formam um composto iônico do tipo. Vamos lá. Então, A, número atômico 13. B, número atômico 16. Então, o que a gente precisa fazer? Distribuição eletrônica. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então, ó, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos para o elemento B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Certo? Então, ó, 6, 8, 10, 12, 16. Então, o elemento A, galera, tem 3 elétrons na camada de valência. O elemento B tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, galera, tá, ele é um metal. Então, normalmente, tá, os elementos que têm 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência são metais. Eles vão transferir elétrons. Beleza? Os elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência são não metais, eles vão receber elétrons. Ah, professor, mas e os elementos que têm 4 elétrons? Aí vai depender se ele vai doar ou vai receber. Por enquanto a gente não vai ver esse tipo de elemento. Então, de novo, os elementos com 1, 2, 3 elétrons na camada de valência vão perder elétrons, transferir elétrons. Elementos com 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência vão receber elétrons. Então, dessa forma, o A tem 3 elétrons, ele vai doar esses 3 elétrons, transferir. O B tem 6, então ele vai receber. Só que o B só pode receber quantos elétrons, galera? 2, né? Mas o A tem que transferir 3. Como é que fica então? Vem comigo aqui para acompanhar. Ó, o A, 3 elétrons. B tem 6. Então, o que acontece, galera? O A vai transferir 2 elétrons para o B, porque o B tem 6, precisa adquirir 8. Então, olha só, o A vai transferir 1, 2. Quando o A transferiu 2 elétrons para B, B ficou com 8. Só que o A ainda tem 1 elétron a ser transferido. Então, o que vai acontecer?
um outro átomo B vai aparecer para receber esse elétron de A. Só que B, galera, ficou com 7. E ele precisa de quantos? 8, não é isso? Então o que vai acontecer? Outro átomo A vai aparecer e transferir um elétron para B. Esse átomo B ficou com 8. Show de bola, estabilizou. Só que esse átomo A aqui, ó, ele ainda tem 2 elétrons a ser transferidos, né? Então o que vai acontecer? Vai aparecer outro átomo B para receber esses 2 elétrons de A. Certo? Então, qual vai ser a fórmula do composto? Vamos lá. Quantos átomos A eu tenho? 2. Então vai ser A2. Quantos Bs eu tenho? 3. Então vai ser A2, B3. Tá? Então aqui, a alternativa correta vai ser a letra D de dado. Certo? Deixa eu ver aqui a dúvida, só um minuto. Quem é que... Tá certo. Tá, beleza, não tem problema não. Tá? Depois vocês passam aí para ele e a aula vai estar lá disponível no YouTube, certo? Entenderam aí, galera? Então aqui a resposta vai ser a alternativa D, tá, galera? A2B3. Isso, a da 8 é a alternativa A. Bom? E aí, para a gente encerrar, essa resolução, vamos para a última questão, que é a 10. Bom, vamos lá. Questão 10, galera. Diz assim, ó. Quando os átomos do elemento X, qual está presente no terceiro período, no grupo 17, da moderna classificação periódica, se combinam com átomos do elemento Y, o qual está presente no terceiro período e grupo 2, forma-se um composto. Então vamos lá, prestar atenção aqui, galera. Elemento X, grupo 17, terceiro período. Elemento Y. Também no terceiro período, mas está no grupo 2. Certo. Então vamos lá. Olha só. Galera, se ele está no grupo 17, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7 elétrons. Certo? 7 elétrons. O elemento Y está no grupo 2. Se ele está no grupo 2, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 elétrons. Beleza? Grupo 2 é o grupo dos metais alcalino terroso. Ele é um metal alcalino terroso. Grupo 17, galera, ele é um halogênio, ou seja, ele é um
grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência, grupo 17, 17 elétrons na camada, 7 elétrons na camada de valência. Se está no grupo 2 é um metal, se está no grupo 17 é um ametal. Então, que tipo de ligação ocorre entre um metal e um ametal? Ligação iônica. Tá? Ligação iônica. Agora, qual é a fórmula do composto? Então, vamos lá. Ó, Y. Tem 2 elétrons na camada de valência. X. Tem 7. Então, o que vai acontecer? O Y transfere um elétron para o X, que antes tinha 7 e agora passa a ter 8. Só que o Y tem um elétron aqui ainda a ser transferido. Então, o que acontece? Outro átomo X aparece para receber esse um elétron do Y. E aí, como é que fica a fórmula? 1Y 2x. Então, YX2. Então, o composto é iônico, ligação iônica, de fórmula YX2. Então, a alternativa aí, letra D. A alternativa correta, letra D, beleza? Alguma dúvida, galera, em relação à correção desses exercícios? Não? Podemos seguir adiante. Dei um print aí na tela. Então vamos lá. Então agora, galera, a gente vai iniciar ligações químicas 2, certo? Que é o módulo 8. Beleza? Então vamos lá, galera. Iniciando aí módulo 8 do livro 2, página 341. Beleza? Bom, então nós lá no início dissemos que haviam 3 tipos de ligações químicas, certo? Então tínhamos lá as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das ligações metálicas. Vamos lá, galera. Ligação metálica. Ora, o próprio nome já diz, né? Ligação metálica. Então significa o quê? Que essa ligação ocorre entre metais. Certo? Então, como o próprio nome já diz, né? Ligação metálica ocorre entre os metais. Então, lembrando lá que a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um não metal, através da transferência de elétrons, né, do metal para o não metal. E as ligações metálicas ocorrem, como o próprio nome já diz, entre os metais. Agora a pergunta é a seguinte: ora, nós sabemos que o metal, ou os metais, eles, em uma ligação química, são os cátions. Ou seja, os íons positivos, eles vão transferir elétrons, né, para outras espécies químicas. Agora, como é possível, então, átomos, né, que pertencem a
os metais ligarem entre si, se ambos não gostam de elétrons, ambos vão transferir esses elétrons, né? Então, desenvolveu-se uma teoria chamada de mar de elétrons. Certo? Então, desenvolveu-se essa teoria, mar de elétrons, para justificar a ligação entre os metais. Tá? Então, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, uma barra de cobre, ouro, prata, né? Até mesmo uma liga metálica, né? Por exemplo, o ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro com prata e um pouco de cobre, né? Nós temos o aço, que é uma ligação, uma liga entre carbono e ferro, mas aí já não é entre metais, né? Mas, por exemplo, o bronze, que é uma mistura de cobre e zinco, são metais diferentes, né? Então, essa ligação, galera, entre os metais, são ligações que podem ocorrer entre o mesmo metal, tá? Por exemplo, átomos de ferro, e podem ocorrer entre metais diferentes, ferro e ouro, cobre, zinco e assim por diante. Tá? Galera, a aula vai ter às 4h50, tá certo? São 1h30 de aula. Tá? Então a gente começou às 3h20, vai ter às 4h50, tá bom? Então vamos lá. Agora, como se justifica então a ligação entre esses metais, né, esses átomos? Através dessa teoria chamada mar de elétrons. Então, o que seria esse mar de elétrons? Então, imagine o seguinte, galera. Vários átomos aqui, ó. Imagina aqui, ó, vários átomos, tá, que pertencem a metais, tá bom? Vários átomos com seus núcleos. Então, galera, existe muito espaço, existe um espaço vazio entre os átomos, entre o núcleo desses átomos. Então, o que acontece? Esse átomo aqui, ó, ele não quer elétron, ele quer transferir o elétron. Então, o que ele faz? Ele vai transferir o elétron para esse átomo seguinte. Esse átomo também é um átomo de metal. Então, ele não quer esse elétron. Então, o que ele faz? Ele vai transferir esse elétron para esse átomo. Esse átomo também pertence a um metal. Então, ele também não quer esse elétron, vai transferir. E assim, galera, sucessivamente. Então, os elétrons em uma ligação metálica, eles ficam circulando nos espaços vazios entre os átomos, certo? E por isso que essa teoria é chamada mar de elétrons, né? Porque eles ficam circulando, eles ficam se movendo nos espaços vazios entre os átomos dos metais. Tá? Então é dessa maneira que nós justificamos essa ligação metálica, tá bom? E aí a gente vai daqui tirar um conceito importante e entender o porquê que os metais são bons condutores de eletricidade. Porque o que é eletricidade, galera? Né? Quando a gente fala de eletricidade, a gente está falando de um fluxo ordenado de elétrons. Um fluxo ordenado de elétrons. Então, por esses metais terem esses elétrons livres circulando nos espaços vazios, então são esses elétrons responsáveis pela condutividade elétrica, tá certo? Então é dessa forma que se dá
a ligação metálica, beleza? Então, para a ligação metálica é isso que a gente precisa saber. E aí, importante a gente vai ver agora são as propriedades, tá, dos compostos metálicos. Tá? Então vamos ver aqui as propriedades desses compostos. Vamos lá, galera. Propriedades dos compostos metálicos. Então, se a gente imaginar aqui uma barra de ferro, por exemplo, eu perguntaria, é fácil eu pegar esse ferro e passar ele para o estado líquido? Não, né? Extremamente difícil. Porque eu preciso aquecer ele a uma temperatura muito alta. Então, os metais, pessoal, eles possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Tá? Então essa é a primeira característica. Então a primeira característica dos metais, tá? Possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Beleza? Outra característica importante, galera. Em sua maioria não, todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com a exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. Tá? Todos os outros são sólidos à temperatura ambiente. Segunda característica importante dos metais, galera. Eles possuem brilho. Então, os metais, né, a gente sabe que é uma característica inerente a eles. Eles possuem brilho. Tá? Não dá para ver o quadro, é? Espera aí só um pouquinho então. Meta a mão aí. Pera aí, só um minuto, galera. Eu fui pegar ali uma tinta aqui para colocar na caneta. Ah, só um minuto. Dá para ver agora? Melhorou? Vamos lá. Então olha só. A
os metais, né? Eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, alto ponto de fusão e ebulição, brilho, né? A gente sabe que os metais possuem brilho, tá? Outra característica importante, eles possuem condutibilidade, tanto térmica quanto elétrica. Então o metal ele pode transferir calor e energia, né, eletricidade, tá certo? Os metais possuem maleabilidade. O que é ser maleável, né? Possuir maleabilidade é você poder pegar, por exemplo, um determinado metal e transformar ele numa folha de metal, numa placa, né? Enfim, você pode mexer com ele, dobrar, entortar, ele possui essa maleabilidade, tá? Outra característica importante galera, é a ductibilidade. Isso é uma outra característica inerente aos metais. Professor, mas o que é ser dúctil, né? O que é possuir ductibilidade? É a capacidade que o metal tem de formar fios elétricos, tá? E outra capacidade é a formação de ligas metálicas, tá? Então, outra característica importante é a formação de ligas metálicas. Então, os metais são capazes de formar ligas metálicas. Como eu já disse, né, o bronze é uma liga metálica, o latão é uma liga metálica, tá? Então, o ouro, 18 quilates, é uma liga metálica. Então, eles têm essa capacidade de formar ligas metálicas, tá certo? Bom, e aí, galera, Oi, deixa eu ver. Ah, de nada. É porque faltou tinta na caneta, aí eu fui colocar mais ali rapidinho. Bom, então, galera, de ligações metálicas, é isso que a gente tem para falar, certo? Então, ligações metálicas, ela não tem muito o que falar, é bem pouco, certo? E aí a gente vai pedir que vocês resolvam os exercícios, tá bom? Para a próxima aula, tá? Deixa eu selecionar aqui os exercícios, avisar vocês quais são. Então a gente pode fazer o mesmo esquema, tá? Desenvolvendo habilidades, tá certo? Então, deixa eu anotar aqui. Então, pessoal, quero que vocês resolvam, tá? Então, desenvolvendo habilidades, certo? Páginas 347, 348 e 349. Tá? São só os exercícios sobre desenvolvendo as habilidades. Porque na página 349 existem só 2 exercícios aí, o 9 e o 10. Tá? Então, resolvam esses exercícios aí, mas tentem resolver mesmo, galera, tá certo? Porque é importante que vocês tentem resolver para ter dúvidas e tirar as dúvidas aqui nas nossas aulas, tá certo? E aí, para a gente encerrar, vamos só resolver aqui
praticando o aprendizado. Então, todo mundo aí com o livro na página 346. Vamos só resolver uns 2 ou 3 exercícios aqui. Tá? Então, praticando o aprendizado. Exercício 1. Bora tentar fazer aqui, galera, rapidinho. Diz assim, ó. Para a realização de uma determinada atividade experimental, um estudante necessitou de um material que possuísse propriedades típicas de substâncias dúcteis, maleáveis, insolúveis em água e boas condutoras térmicas. O material com essas propriedades resulta da ligação entre átomos de... 2 minutinhos aí para vocês sentarem e fazer. Bora lá. Qual a alternativa? Letra A? Exatamente. Cobre e zinco, né? Porque ele quer uma substância aí que dê na resolução de uma liga metálica, né? Então, a única alternativa onde você tem 2 metais aí é a alternativa A, cobre e zinco. Muito bem. Vamos lá para a questão 2, rapidinho. Dou 3 minutos aí para vocês resolverem a 2. Então, alternativa A. E aí, galera, já resolveram? Vamos lá. Qual a resposta 2? Olha só, elemento X comum a 3 ligas. Primeira liga, latão, zinco mais alguma coisa. Exatamente, Jéssica. Letra E, galera. Beleza? Porque olha só, latão. Latão é a combinação de zinco e cobre. Aí depois ele fala do bronze. O bronze é uma liga de estanho e cobre. E o ouro vermelho é ouro e cobre. Então, a alternativa correta, letra E, cobre. Beleza, galera? Então, 2, letra E, cobre. Beleza? 3, vamos lá.
tentar resolver a questão 3 aí, rapidinho. Pronto, galera? Qual a alternativa correta da 3? Letra A, muito bem. Isso mesmo, Ana Beatriz, letra A. Ó, vamos lá. 1. Para fazer ouro e tecido como facas, machados, mentes, pontas de flecha. Né? Então, cobre. 2. Essa liga de cobre e estanho. Galera, cobre e estanho é o quê? Bronze, né? Bronze. 3. Metal puro e sua liga com carbono demoraram ainda mais a serem usados. Galera, isso é o ferro, porque o ferro com o carbono forma o aço, que demorou muito tempo a ser utilizado, né? E a 4, a ser usado de maneira generalizada em utensílios domésticos, né? Sendo antes um metal de produção extremamente cara, o alumínio. Então, letra A. Bom? Bom, vamos deixar a 4 para depois. A gente está chegando no final da nossa aula. Antes de encerrar, eu tenho que fazer a chamada, certo? Então, vamos fazer a chamada aqui de vocês, de hoje.